Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para fazer uma análise do que foi a prévia do jogo do Real Madrid contra o Osasuna. O jogo acontece nesse sábado no estádio Santiago Bernabéu e a crise está instaurada depois das duas derrotas consecutivas do Real Madrid, dos resultados ruins, e o Ancelotti foi muito claro na entrevista coletiva. Detectou o problema e agora precisa colocar a solução em prática. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa o like por aqui e, claro, os comentários. Bom, começar falando que o Real Madrid vem de duas derrotas consecutivas no Bernabéu, 4-0 para o Barcelona, que foi o último jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, porque depois teria o jogo contra o Valência, que acabou sendo suspendido pela tragédia das enchentes na comunidade valenciana. Então o Real Madrid ficou sem jogar a última rodada do Campeonato Espanhol e por isso tem um jogo a menos do que os seus rivais, principalmente na tabela, na parte de cima da tabela de classificação. O Real Madrid é segundo colocado com 24 pontos, tem 9 pontos a menos que o Barcelona, mas tem um jogo a menos que o Barça, que continua na liderança da competição. E o Real Madrid vai enfrentar o Osasuna neste sábado. O Osasuna, que é quinto colocado do Campeonato Espanhol, vem de fazer um muito bom início de temporada, inclusive foi um dos times que venceu, um dos poucos times que conseguiu vencer o Barcelona nessa temporada. Acho que no Campeonato Espanhol é o único que conseguiu derrotar o Barcelona. Bom, o Real Madrid vem de duas derrotas consecutivas no Bernabéu, 4-0 para o Barça e o 3-1 para o Milan. Nos últimos 3 jogos do Real Madrid em casa, são 9 gols sofridos. São 3 derrotas na sequência dos últimos 6 jogos. São números muito ruins, principalmente se a gente for comparar com a temporada passada do Real Madrid, que o time perdeu 2 partidas apenas, sendo que uma só nos 90 minutos, e vem de não estar acostumado a estar na situação que está. E essa foi uma das falas do Ancelotti na entrevista coletiva. A derrota também faz parte do futebol e o Real Madrid não estava acostumado a estar nessa situação de acumular 2 derrotas consecutivas. Com o Ancelotti, a última vez que isso aconteceu foi lá no final da temporada 2022-2023, em maio de 2023, quando a temporada já estava praticamente encerrada para o Real Madrid. O time acumulou 2 derrotas consecutivas e teve ali umas sequências ruins de resultados. Mas realmente, na era Ancelotti, não é muito comum o que o Real Madrid está vivendo agora, por isso todo esse alarde em cima do time, com essas 2 derrotas consecutivas, 3 nos últimos 6 jogos. Mas não é tanto pelos resultados, né? Porque os resultados são muito ruins, porém, o que o time tem demonstrado é o que mais preocupa. Os resultados no Real Madrid sempre são muito importantes, qualquer derrota é um grande problema. Porém, essas 2 derrotas consecutivas, o como elas aconteceram é o que mais preocupa, nem tanto os resultados. Claro que os resultados preocupam, mas o como o time vem jogando é o que mais preocupa. Só trazer alguns dados para aquela galera que tá sempre de olho nos palpites, sempre com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos, lá na KTO.com. Real Madrid contra o Osasuna. Nos últimos 2 jogos, na temporada passada, no Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu os 2 jogos contra o Osasuna e fez 4 gols em cada um deles. Porém, o retrospecto recente contra o Osasuna no Bernabéu não é muito bom. O Real Madrid só venceu um dos últimos 3 jogos. Venceu um e empatou outros 2 contra o Osasuna. A gente sabe que geralmente os times, quando vêm enfrentar o Real Madrid no Bernabéu, são times que se defendem muito, né? Não é a principal característica desse Osasuna do Vicente Moreno, não, a defesa não é a sua principal característica, mas óbvio que pelo momento do time, acho que o Osasuna vai tentar defender bem e vai tentar fazer o que os times têm feito contra o Real Madrid, que é aproveitar os buracos que a defesa do Real Madrid tem deixado, principalmente nas transições. É um time muito pouco compacto hoje, que deixa muitas brechas para quando o time está marcando em linha alta, os adversários aproveitarem os contra-ataques. O Milan fez isso, o Barcelona fez isso e o Osasuna vai tentar fazer isso também contra o Real Madrid. Para quem quiser palpitar, KTO.com, parceiro aqui do canal. O retrospecto das derrotas, ele é o que chama mais atenção, mas como eu dizia, o principal ponto desse Real Madrid é que desde que a temporada começou, a gente não consegue encontrar um jogo coletivo que funcione, né? O Ancelotti bate na tecla da compactação, que para ele
o problema do time não é o ataque, sim a defesa, e que não tá compactado, né? As linhas estão, tipo, os zagueiros estão aqui, os atacantes estão aqui, tem muito espaço, que o time tem que se juntar mais. O ponto é que já são 16 jogos na temporada e a gente praticamente não viu o Real Madrid fazer isso. É um time que consegue solucionar os seus jogos com individualidades, mas com o coletivo não. E na entrevista coletiva prévia esse jogo contra o Osasuna, um jogo que é muito mais do que um jogo de 3 pontos, tá? Porque se o Real Madrid acumula 3 derrotas consecutivas no Bernabéu, e digamos que não consiga vencer o Osasuna, deixa de ser uma crise para ser outra coisa. Então esse jogo ele vale muito. E o Ancelotti falou várias vezes na entrevista coletiva hoje, não adianta eu vir aqui falar, não adianta a gente falar, a gente tem que fazer. Ele também disse que conseguiu detectar o problema está detectado, que ele já encontrou uma solução e que ele vai colocar a solução em prática no jogo contra o Osasuna. Porém que ele não pode garantir que vai dar certo. É complicada a situação, porque ter que resolver tudo num jogo que tu não conseguiu resolver em 16, né? Mas enfim, o Ancelotti se mostrou bastante irritado na entrevista coletiva, foi muito contundente nas respostas de absolutamente tudo. Assim, isso, eu tenho o problema detectado, eu não vou vir aqui para falar qual é que é o problema, mas eu encontrei a solução e a gente tem que mostrar, E utilizou muito a palavra oportunidade, que vivendo nesse momento, a oportunidade que o Real Madrid tem de mostrar o time que é, a qualidade que os jogadores têm, o coletivo que o time tem, se sabe que aconteceu uma reunião entre o Ancelotti e os jogadores para colocar meio que tudo em cima da mesa, e encontrar essa motivação para tentar transformar esse momento ruim em oportunidade. O Ancelotti até foi bastante filosófico na resposta dele, dizendo que na vida essas coisas acontecem, que o perder faz parte de futebol, mas que transformar um momento ruim, um momento de dificuldade em uma oportunidade para ser melhor, que é isso que tem que fazer num momento desses, né? Enfim, utilizou muito isso, disse que o time precisa de sacrifício, concentração e trabalho coletivo. Pra o quê? Melhorar defensivamente, que para ele é o ponto-chave e que depois se soluciona. Em nenhum momento ele quis botar nenhum ponto no sistema ofensivo, sim, todos os pontos no sistema defensivo. Sobre uma questão que tem ganhado bastante força aqui na Espanha, do questionamento de por que ele não coloca o Mbappé jogar na esquerda e o Vinícius centralizado, coisa que a gente viu na última temporada, o Vini em alguns jogos jogou mais centralizado. Nessa temporada, para quem vê os jogos do Real Madrid, na escalação, o Vini é o ponta esquerda e o Mbappé é o centroavante. Mas durante o jogo, eles até mudam bastante de posição, eles vão trocando essa posição. O problema é que o Mbappé não está rendendo, nem na ponta, nem no centro. Não tá. E o Ancelotti disse que ele não vai mudar na escalação original, e até falou que eles mudam muito de posição durante o jogo, na escalação o Vini ser o ponto esquerdo e o Mbappé centralizado, porque ele disse que ele não quer mudar de posição o jogador que faz a diferença, e esse jogador é o Vinícius. Então ele disse que não vai mudar esse posicionamento, vai continuar ali, e porque ele acredita que o Mbappé tem mais características para jogar de centroavante do que o Vinícius. Então, ponto final nessa discussão que ganhou força na Espanha nos últimos tempos. Sobre o Mbappé, que ficou fora da convocação da seleção francesa, o Deschamps falou que o Mbappé queria ir e que a decisão dele foi não convocar o Mbappé. O Ancelotti disse que não entra nesse ponto, que isso aí é uma questão do técnico da seleção e que ele não vai entrar para dizer se é certo ou errado uma decisão do técnico da seleção, que isso aí ele não tem nada a ver. Porém, quando perguntado sobre o momento do Mbappé, ele utilizou muito a palavra oportunidade. Inclusive, o maior speech, ele dá uma resposta de quase 3 minutos na coletiva, falando sobre questão de oportunidade de mudar, de que na vida essas coisas acontecem, mas tem que levantar a cabeça, não pode baixar os braços. Perdão. Ele utilizou muito a questão da palavra de oportunidade, tanto para o coletivo como para o individual. E aí focado bastante no Mbappé, na questão de que ele tem uma oportunidade para mostrar no jogo contra o Osasuna que ele tá bem, que ele pode vir a encontrar a sua melhor versão. A questão da melhor versão, que é uma frase que o Ancelotti repete nas coletivas, ele diz que nesse momento nem o coletivo tá na melhor versão e nem os individuais estão na melhor versão. Então tem que encontrar uma solução meio que geral para tudo, e ele tem pouco tempo para fazer isso, porque o Real Madrid joga nesse sábado. Questão de Endrick e Arda Güler, que é outro ponto que se tem levantado muito por aqui nas últimas horas.
Eu questionei o Ancelotti especificamente sobre o Endrick, porque o Endrick foi titular no jogo contra o Lille na Liga dos Campeões, inclusive foi o melhor do ataque do Real Madrid naquele jogo, e depois não joga mais. São 5 jogos consecutivos que o Endrick não tem minutos. E eu questionei a ele, né, se o porquê disso, por que o Endrick, que antes praticamente entrava em todo jogo, deixou de aparecer, sendo que nesse recorte teve muitos jogos que o Ancelotti não contou com todos os atacantes do time. E ele disse, aí ele já usou a resposta para falar tanto do Endrick como do Arda Güler. Disse que os dois podem ser a solução do problema, assim, podem fazer parte da solução do problema? Podem. Mas que não só eles, que o coletivo. Então, quase tudo ele foi levando meio que pro mesmo lugar. Mas a verdade é que os dois jogadores têm recebido muito poucas oportunidades em um momento que o Real Madrid está precisando chacoalhar e encontrar uma solução. Ele não tem aproveitado os dois jovens, mas enfim, deixou entender que conta com eles. Veremos quanto nos próximos jogos, inclusive porque o Endrick não foi com a seleção brasileira, vai ficar em Madrid, então vai ter mais tempo de preparação junto com o Ancelotti para o que for que seja que vai acontecer nos últimos dias. Um colega perguntou para o Ancelotti questão de se ele se arrependia de não ter aceitado o convite da seleção brasileira. Ele começou a rir na coletiva e disse que não era o momento de dar risada, mas agradecia o repórter fazer ele rir neste momento que não é de rir. E disse que não se arrepende de absolutamente nada, que ele é muito feliz em Valdebebas, que ele desfruta e vai desfrutar até o momento que ele estiver no comando do Real Madrid. Voltou a falar que é o maior clube do mundo e que ele é muito feliz, enfim. Desviou qualquer tema em relação a isso. Depois também falou sobre a questão da briga por títulos, né? Porque o Real Madrid está em desvantagem no Campeonato Espanhol, perdeu 2 dos 4 jogos na Champions, nesse momento está fora do G8, que é o objetivo do clube classificar direto para as oitavas de final. Tem o confronto contra o Liverpool chegando por aí, tem muitos poucos jogos para preparar esse grande duelo, mas o Ancelotti disse que o Real Madrid está vivo na briga por todos os títulos e que o objetivo sempre é, quando se inicia a temporada, brigar por tudo e que vai ser assim de novo. A verdade é que esse jogo contra o Osasuna conta muito e o Ancelotti meio que botou na conta dele e dos jogadores. A gente precisa mostrar que a gente detectou o problema e que vai encontrar a solução nesse jogo. Mas ao mesmo tempo ele disse que ele não pode garantir que realmente o time vai mostrar uma cara diferente e a melhor versão nesse jogo. Então, realmente, é um jogo que é muito importante. Primeiro, porque o Real Madrid já não pode se dar ao luxo de tropeçar no Campeonato Espanhol. E depois, porque, como ele disse, é uma oportunidade de mostrar que esse time ainda pode se caminhar para vir a ser o que se imaginava no início da temporada que poderia ser. Se vai ser ou não, teremos neste sábado Real Madrid e Osasuna para comprovar as coisas. Obviamente voltarei aqui depois do jogo nesse sábado, então teremos vídeo aqui no canal para ver se deu certo tudo que o Ancelotti falou e mais do que o que ele falou, a atitude e as ações que ele pediu para ter nesse jogo de sábado. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, comentários por aqui. Um beijo e até este sábado.